Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma série de videoaulas que estou elaborando, especialmente para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, mais especificamente para a disciplina de controle da poluição atmosférica, que faz parte da grade curricular do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente supervisiono o Laboratório de Controle da Qualidade do Ar e sou muito grato por essa oportunidade de trabalhar na universidade que eu amo tanto. Aqui está o meu e-mail, aqui embaixo, né, da minha figurinha. Se vocês precisarem, podem entrar em contato quando quiser. Essas videoaulas elas foram pensadas, né, para a graduação do nosso curso, porém pode ser utilizada por qualquer pessoa que tiver interesse em se aprofundar, né, na ciência da poluição atmosférica, da qualidade do ar. Para as disciplinas, eu utilizarei também os materiais no Moodle e a gente se comunica por lá também, certo? Passarei uma série de exercícios e essas aulas darão suporte técnico para que a gente se aprofunde na nossa disciplina, ok? Beleza. A disciplina no nosso curso ela tem esse código ENS5173, controle da poluição atmosférica. Ok. E a disciplina ela tem uma ementa, certo? Ela tem a ementa que tem esses componentes aqui: composição e estrutura da atmosfera, classificação dos poluentes, fontes e efeitos da poluição atmosférica, padrões de qualidade do ar, ventilação industrial, métodos de controle da poluição atmosférica, equipamentos de controle, meteorologia e poluição atmosférica, estabilidade do ar, transporte e dispersão de poluentes atmosféricos, monitoramento de poluentes atmosféricos. Então, é esse conjunto de subtemas, né, da área da poluição atmosférica a gente precisa cobrir nessa disciplina e através dos vídeos a gente vai ver cada um desses tópicos em algum momento, certo? Então eu pensei mais ou menos numa estrutura que fosse mais lógica, mais fácil de seguir um fluxo de ideias e eu coloquei aqui nessa disciplina, certo? O objetivo dela é proporcionar para o acadêmico engenharia sanitária e ambiental formação para entender e dar respostas de engenharia aos processos de geração, transporte, monitoramento e tratamento dos poluentes, ok? É fundamental, né, para o engenheiro sanitarista ambiental entender todo esse processo de poluição do ar e vamos ver se a gente atinge esse objetivo com essas videoaulas. É claro que elas, infelizmente, não conseguem substituir as aulas presenciais. Em alguns momentos eu até poderei perder um pouco do entusiasmo aqui, porque parece que eu estou falando um pouco sozinho fazendo essas videoaulas, mas enfim, vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Seguimos então. O programa da disciplina tem essas 8 unidades, certo? Então a gente segue elas nesse fluxo linear, que ela começa com uma unidade de introdução, mais motivação ao curso, em seguida fontes poluidoras, meteorologia e dispersão atmosférica, efeitos causados pela poluição atmosférica, monitoramento da qualidade do ar, monitoramento de fontes emissoras, ventilação industrial e metodologia de controle da poluição atmosférica. Então tem esses tópicos e a gente vai vendo ao longo das videoaulas. Pode ser que em algumas unidades a gente tenha mais do que uma aula, certo? Tentarei fazer aulas de no máximo 30 minutos para não ficar muito exaustivo. Beleza. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Temos um objetivo e a gente precisa atender lá no final, ok? Então tá. É compreender a importância de inventários de emissões, modelos de qualidade do ar e do monitoramento da qualidade do ar. Esse é o nosso primeiro objetivo. E o segundo é compreender o funcionamento de sistemas de gestão da qualidade do ar. Esses pontos a gente precisa entender hoje. Ok. Começando então especificamente essa aula e também motivando os nossos alunos aí que também interessados em estudar a poluição do ar, a estudar ainda mais essa temática que hoje em dia é muito importante. A OMS vem falando muito, né, da poluição do ar
Ela lista a poluição do ar como o principal risco ambiental no mundo, superando outros riscos ambientais que antes a gente tinha como muito graves, como a falta de saneamento. Então, hoje a poluição do ar ela já supera isso. Eu vou explicar mais ou menos por quê. Hoje se contabiliza, né, através de técnicas estatísticas que ocorrem 7 milhões de mortes anualmente devido à poluição do ar. Essas mortes são mortes prematuras, ok? Ou seja, o indivíduo ele poderia viver um pouquinho mais do que ele viveu. E isso acontece no mundo inteiro e com mais intensidade nos países mais pobres, né? Subdesenvolvidos, em desenvolvimento, acontece, essas mortes têm, vamos dizer, um maior número. Então, aqui na nossa América Latina, né, a gente sofre desse problema, assim como na África, na, na China, certo? Então, esses problemas são bem graves e hoje a gente tem isso como matéria de jornal todo o tempo, né? Bom, a OMS ela ainda indica que quem são, além de, né, nos países subdesenvolvidos sofrerem mais, tem certos indivíduos que sofrem ainda mais, que são as crianças, mulheres, trabalhadores que ficam expostos à poluição do ar, por exemplo, um trabalhador que trabalha na construção de uma rodovia ou numa indústria que emite muito poluente. Esses trabalhadores são expostos diariamente, então eles têm mais risco, além dos idosos, certo? Então aqui também mostra um gráficozinho que é bem famoso, do jornal The Guardian, que ele quantifica, né, o risco ambiental, o risco de cada uma desses agentes. O primeiro ali é, no caso, campeão de risco na saúde, é a dieta, né? No caso, provavelmente relacionado à obesidade. Todos os tipos de câncer também são riscos. O uso de tabaco, né? No caso, cigarro, fumantes têm risco grande, e daí em sequência já aparece a poluição do ar, superando a falta de saneamento, como eu havia falado anteriormente. A poluição atmosférica, além de ela estar associada a problemas na saúde humana, ela tem outro grande problema, né? Que é a relação com o aquecimento global. Muitos questionam sobre por que o aquecimento global não existe, isso é uma falácia. Não, espera aí. Existem diversos grupos no mundo estudando isso, incluindo NASA, outros grupos de pesquisa de excelência, que afirmam que realmente os gases emitidos, né, pelo homem, no caso de origem antropogênica, certo? Estão causando o aquecimento global. E foi feito um artigo sobre isso que se chama Consenso, né? Consenso sobre o aquecimento global, e foi escrito Consenso do Consenso. E a maioria dos pesquisadores da área, climatologistas, afirmam que isso está acontecendo. Então, acho que a gente tem que virar essa página e entender que esse processo ele está ocorrendo realmente e a gente precisa tomar medidas sérias para o controle dessas emissões de gases de efeito estufa que, por sua vez, podem ser danosos, né, na composição atmosférica e afeta todo o balanço de radiação e faz com que a Terra esteja aquecendo, e realmente está, certo? Isso pode ter efeitos seríssimos na biodiversidade, no ciclo da água, na intensificação do ciclo hidrológico, entre outros fatores. Então, a poluição do ar também tem vamos dizer, essa problemática. Ok, além então de riscos na saúde, riscos relacionados a alterações, né, no clima. Também temos aquela chamada chuva ácida, né? O que é a chuva ácida? Chuva ácida é o arraste dos poluentes. A chuva vem, lava os poluentes que estão na atmosfera e arrasta para outros compartimentos, certo? Leva para o solo, leva para a água.
ou então para qualquer outra superfície. Dependendo do tipo do poluente, às vezes não tem risco, ok? Mas tem alguns poluentes, por exemplo, como óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e poluentes metálicos, pode ser um risco bem sério para a saúde desses outros compartimentos. O ácido, por exemplo, o óxido de enxofre, ele em contato com a água, ele gera o ácido sulfúrico, certo? Então, temos aquela famosa chuva ácida, né? Chuva ácida, então, é um arraste é a absorção desses componentes que, por sua vez, acidificam a água da chuva. Então, isso é um problema bem sério, tivemos diversos danos ambientais relacionados a isso, e não só a chuva ácida, mas também um arraste de poluentes que são, vamos dizer assim, danosos ao meio ambiente. E para fechar, né, essa parte motivacional, a gente vê que a poluição atmosférica ela aparece nos grandes jornais do mundo, não só na televisão, não só em matérias, vamos dizer assim, de jornais mais midiáticas, né? Aparecem nos principais periódicos científicos. Para quem é entusiasta da ciência, então aparece na Science, aparece na Nature, na PNAS e entre outros periódicos. Aqui, por exemplo, temos uma matéria da Science que associa a poluição atmosférica a doenças, por exemplo, que a gente não sabe a bem certa origem, como Alzheimer, demência, né, que pode ter a relação com depósito de poluentes no cérebro. Temos outro aqui artigo na Nature falando da queima de biomassa na Amazônia, as queimadas, né, que levam poluentes, muitos poluentes para as regiões onde tem pessoas morando, né, e às vezes muitos receptores vulneráveis, né. Essas queimadas da Amazônia, nesse artigo eles mostram que tem dano, né, elas causam dano em células pulmonares, então isso também é bem notório, né? Entre outros artigos. Eu deixo aqui uma listinha, essa listinha para vocês, se vocês quiserem ler e se aprofundar no tema, eu vou ficar bem feliz. Vamos lá, pessoal. Então. E por que esse problema de poluição acontece? Por que a poluição do ar ocorre? Como é esse processo? Isso é o mais importante de ser entendido. Entender o processo. Isso é a engenharia ambiental. Entendimento de processos ambientais, ok? Vamos lá, a gente precisa entender bem o processo para que a gente possa controlar. Não existe uma tecnologia alfa no mundo que vai resolver todos os problemas. Não adianta. Ok, problema de poluição do ar. Se a gente fizer um desenho, a gente sempre pensa, né? Ah, então vou pensar numa fonte emissora. Acho que é o primeiro ponto, né? Para acontecer o impacto, tem que ter uma fonte emissora, ok? No segundo momento, se a gente pensar o que acontece, né, depois do lançamento em uma chaminé, o que acontece com essa emissão? Ela se dispersa, ok? Só que não é só isso, né? Para acontecer o impacto, a emissão ocorre e em seguida se dispersa, só que ela precisa encontrar um receptor, certo? Então esses são os três componentes do processo de poluição do ar: a emissão, a dispersão e a recepção. Isso precisa ser muito bem entendido. Não adianta nada eu só saber emissão de poluentes, ok? Por exemplo, eu aqui, provavelmente, na minha figurinha, eu tenho um impacto um pouco menor do que os receptores que estão de máscara ali, certo? Porque eu estou mais longe, pode ser que o poluente tenha se dispersado mais. Então não adianta nada. E eu também não moro abraçado na chaminé, ok? Então eu preciso entender a emissão, a dispersão e dependendo da meu, vamos dizer, condição de saúde, eu posso sofrer mais o impacto ou menos. Crianças sofrem mais, como eu falei, mulheres sofrem mais, principalmente gestantes, ou então idosos, ok? Quem tem, por exemplo, condição de um suporte na saúde um pouco melhor, tem uma alimentação um pouco melhor, geralmente é mais resistente à poluição do ar, tem um mecanismo de defesa um pouco mais eficiente, ok? Então, é preciso entender todos os
componentes. Não adianta só saber a emissão, porque depende da condição de dispersão. Tem dias que o poluente vai estar se dispersando para o outro lado, certo? E não afeta os receptores, que são as 4 pessoas aqui e eu, por exemplo, certo? Então, pode dispersar para o outro lado. Tem dias que a dispersão é extremamente eficiente. A mistura da atmosfera faz com que esses poluentes se espalhem em concentrações que não causam efeito para mim. Todo dia a gente está respirando, mesmo que sejam concentrações muito baixas, mas todo dia a gente respira um pouquinho, certo? Mas às vezes não tem efeito, a gente consegue se defender, o nosso organismo se defende. Ok? Então a gente precisa entender emissão, dispersão, recepção. Não adianta nada a gente só medir as concentrações aqui onde eu estou também, porque é importante também saber da onde veio da onde vieram essas concentrações para que eu possa controlar lá na frente. Caso contrário, a gente fica com as mãos amarradas, né? Vamos lá. Beleza. E muita gente fica pensando, pô, mas a culpa é sempre das indústrias. Ah, não, então beleza, vamos regular as indústrias e tá tudo certo. Não, pera aí, gente, não é bem assim. A poluição do ar é um problema compartilhado entre diversas fontes. Certo? Esse estudo da CETESB ele é muito interessante. Eles fazem relatórios anuais para a região metropolitana de São Paulo, para o estado inteiro, onde tem monitoramento. Eu peguei esse gráfico aqui, que é da região metropolitana de São Paulo, e eles fazem esse estudo para tentar identificar quem são os principais emissores de cada poluente, ok? Então, na primeira barra, nessa da esquerda, a gente tem ali o poluente monóxido de carbono, CO. Então, esse CO, 75%, 75,6% mais precisamente, é emitido por veículos leves. Então, mas cadê as indústrias? 6,2% pelos veículos pesados, 15,6% pelas motos. Então, quase totalidade por veículos. Ok? Então, tem outro agente aí que emite. E o processo industrial, que são as indústrias, 2,6%. Para esse poluente em específico, as indústrias praticamente contribuem com muito pouco, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai delegar a culpa para alguém, que na verdade a gente pode estar participando dessa culpa. No caso, nas emissões veiculares, todo mundo faz parte, né? Viaja de ônibus, de carro ou de moto e emite os poluentes. Daí tem outros diversos poluentes e cada tipo de poluente tem um perfil, certo? O óxido de nitrogênio já muda bastante. Vejam que os veículos pesados, o NOx, na terceira barra, o NOx então é emitido majoritariamente por veículos pesados, a barra vermelhinha, 67,2%. O processo industrial já começa a aparecer ali como uma parcela um pouco maior. O material particulado já aparece em outras cores nesse gráfico, né? O MP10, o material particulado inalável, ou material particulado com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 micrômetros. Então, a gente tem ali, né? Tem os veículos leves, 1,4%, veículos pesados, 38,6%, então é bastante coisa, caminhões, ônibus. 10% processo industrial, 25% aparece uma barrinha roxa. O que é isso? Ressuspensão do solo. Então, onde acontece a ressuspensão do solo? O carro passa pela rodovia, às vezes tem aquela poeirinha na rua e o carro ressuspende a poeira. Ou então o processo erosivo. Temos uma pilha de material, certo? Depositada em algum lugar, ou areia, e o vento, né, causa então essa erosão e arrasta e ressuspende esse material para a atmosfera e aumenta a concentração desse determinado poluente, certo? E também tem um outro agente aí, que é aquela última barrinha azul mais claro, de 25%, que é o aerosol secundário. O que é isso? Aerosol secundário são partículas formadas na própria atmosfera pela reação entre outros poluentes. Eu vou explicar isso mais tarde na aula de química da composição da atmosfera e isso vai ficar um pouco mais claro. Mas vejam, existem diversas fontes emitindo um mesmo poluente, ok? Então não adianta nada
a gente pensar apenas em uma emissão. É que a gente começa a entender que o problema ele é compartilhado. Muito bem. E o que é feito então para controlar o problema de poluição do ar atualmente? De uma maneira intuitiva, se a gente for pensar, se a gente precisa controlar o problema da poluição do ar, e tem pessoas extremamente engajadas vão pensar, então vamos limitar, todo mundo vai passar a emitir muito menos agora, e a gente vai elaborar uma legislação que vai reduzir a emissão dos poluentes, certo? Foi exatamente por aí que a gente começou a fazer, e na prática é mais ou menos assim que acontece também. A gente tem legislações aqui no Brasil e no mundo afora, a gente vai falar também delas, certo? Que regulamentam com limites máximos de emissão para cada tipo de indústria, por exemplo, que foi o primeiro a ser regulamentado no Brasil, por exemplo. Depois passaram-se a regulamentar os veículos também, ok? Mas daí a gente vai lá na chaminé e mede, né? Mede essa emissão. Só que isso é realmente eficiente para o controle da poluição do ar? Sim, é eficiente, mas depende. Isso não diz tudo. Como eu falei anteriormente, a gente precisa entender o processo inteiro. Não adianta nada a gente entender a emissão apenas porque ninguém mora abraçado numa chaminé. Um exemplo acontece aqui. A gente sabe o quanto que a indústria emite, certo? Pode ser que a chaminé seja muito alta e essa pluma de dispersão não colida nem no bonequinho, nem em mim, aqui, certo? Por outro lado, pode ser que em determinadas condições atmosféricas essa pluma colida no solo ou então chegue até o meu nariz. Então a gente precisa entender a dispersão. Uma chaminé muito alta tem condições de dispersão muito diferentes de chaminés pequenas. Pode ser que essa chaminé alta ela tenha tempo para que o poluente se disperse, chegue em concentrações muito baixas e não tenha efeito aqui nos receptores, certo? O contrário também pode ocorrer. Se eu tiver uma chaminé muito baixa e eu emito a mesma quantidade daquela chaminé alta que eu falei antes, pode ser que ela não tenha condição de se dispersar e cause um impacto. Mesmo estando todas elas dentro da legislação, ou seja, a chaminé alta e a pequena, pode ser que elas tenham impactos totalmente diferentes. Pode ser que aquela chaminé pequena esteja dentro da legislação, mas a condição de dispersão é muito ruim naquele local e faz com que o impacto ocorra. Então não adianta nada a gente estudar apenas as emissões, que é justamente o que a gente faz com mais frequência aqui no Brasil, e talvez a gente tenha que mudar esse paradigma. Beleza? Daí tem um ponto importante que o pessoal nos Estados Unidos, na Europa, reparou e não dá para pensar só em emissão, então a gente precisa entender entender o processo de dispersão. Então foram desenvolvidos modelos. O que são modelos, né? Equações matemáticas, certo? Equações que explicam o fenômeno físico de dispersão dos poluentes. Então foi feito um esforço tremendo por diversos pesquisadores para elaborar equações que expliquem e tenham, vamos dizer, precisão adequada para ser utilizado para o licenciamento de fontes, para avaliação do impacto ambiental. O primeiro esforço que foi feito foi, no caso, modelos bem simplificados que fazem o cálculo das concentrações dessa dispersão dos poluentes e a concentração no meio, no caso, de maneira unidimensional unidimensional, né? Ou seja, em relação à distância em relação ao ponto de emissão. Então aqui esse gráfico mostra, né? Tem aquela linha preta com bolinhas, são as concentrações calculadas após a dispersão dos poluentes, certo? A linha vermelha e a linha azul são os padrões de qualidade do ar. Vamos dizer que existe um padrão primário e um padrão secundário. Atualmente, a legislação CONAMA 491 ela já não usa mais esses padrões primários e secundários. Nós vamos dizer que o padrão primário tem impacto, o padrão secundário não tem impacto, abaixo dele não tem impacto, certo? Naquela zona entre vermelho e azul talvez tenha impacto. Então, se a gente analisar ali, veja que até 500 metros é possível que exista impacto, certo? Porque as concentrações superam o padrão secundário. Ok? A partir de 500 metros já não tem. Então, aquele impacto por uma única fonte pode acontecer
antes de 500 metros. Ou seja, a pluma pode colidir no chão, numa altura onde estão os receptores, em concentrações superiores ao que é recomendado para que elas respirem, ok? Então isso foi muito legal, só que a gente pode mais, né? Então, veja que nesse gráfico, se tivesse alguma montanha, um morro, né, em que o relevo fosse um pouco mais acidentado, é possível que essa pluma colida no meio do caminho, por exemplo, em 2.500 metros, e as concentrações sejam muito altas. Esse modelo muito simplificado não explica esse fenômeno, certo? Além disso, não tem como a gente assumir que a dispersão ocorra igualmente em todos os sentidos, né? Em todas as direções do vento. Então, talvez isso não seja muito realista. Então, foram feitos mais esforços, né? E o pessoal realmente avançou, né? A ciência é maravilhosa. Nesse caso, daí foram elaborados modelos mais robustos, como o AirMold, o CalPuff, e hoje em dia temos o CEMAC e outros muitos modelos de dispersão que foram desenvolvidos tanto pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos como a Comunidade Europeia, enfim, existem muitos. Então daí a gente já tem essa pluma de dispersão, por exemplo, aqui foram concentrações calculadas ao longo de 5 anos, certo? Concentrações médias diárias ao longo de 5 anos, máximas concentrações nesse evento. Veja que a pluma ela se dispersa para uma direção predominante, né? No caso, à direita da fonte, o impacto praticamente não ocorre, mas à esquerda, né, esse impacto pode acontecer. Veja que as concentrações maiores acontecem naquele núcleo mais avermelhado, que não é exatamente muito perto da fonte, mas um pouco à frente. Pode ser que essa chaminé seja um pouco mais alta, né? Veja que as concentrações podem chegar até 13 microgramas. Se a gente considerar esse poluente como sendo material particulado, por exemplo, o limite hoje de material particulado do padrão mais restrito é de 50 microgramas, ou seja, essa fonte não causa impacto, ok? Só que nessa situação, estamos esquecendo algo aqui, nesse problema. Imagine, a gente está simulando uma única fonte, né? Mas existem outras fontes aqui nesse lugar. Vocês estão vendo que nessa figurinha parece que tem um monte de traçado de rua, né? Então, esses traçados significam que tem emissão veicular ali, e a gente não está considerando nessa simulação. A gente não está considerando aquela ressuspensão do solo que eu falei anteriormente. A gente não está considerando as outras indústrias. A gente não está considerando as queimadas, que são emissões importantíssimas no Brasil. Então, a gente está esquecendo outras fontes. Não adianta nada a gente fazer as simulações considerando uma única fonte e pensa, nessa situação aqui, não tem impacto, né? Mas se a gente, talvez a soma de pequenos impactos isolados podem fazer com que as concentrações máximas sejam violadas, ok? Então a gente precisa das outras fontes. A gente fez um estudo justamente com essa premissa, né, de que pequenos impactos podem causar impactos grandes, né, somados, né, quando somados. A gente fez um inventário de emissões de poluentes pelas olarias no sul do estado de Santa Catarina, na cidade de Morro da Fumaça. Esse foi um estudo de mestrado conduzido no nosso laboratório. E esse estudo, a gente fez um inventário de 200 olarias, certo? E elas estão espalhadas nessa figurinha onde tem pontos vermelhos ali. Então são muitas olarias, a gente separou as olarias de um determinado domínio e fez as simulações, certo? O que a gente fez? Se a gente considerar que todas as olarias estejam dentro dos limites legais de emissão, ou seja, existe uma regulamentação de emissão e existe uma regulamentação de qualidade do ar, certo? Essas duas são diferentes. A gente precisa lembrar, emissão é uma coisa, recepção é outra. Então, emissão é o que sai da chaminé. Recepção é a qualidade do ar que a gente respira, certo? Então, existem limites de emissão máximos para fontes industriais, certo?
E se todas essas olarias, dentro daquele domínio que a gente separou, elas emitissem exatamente no limite, certo? Se o limite era 650, ok, todas emitindo 650, significa que todos estavam dentro do padrão legal, ok? Mas quando a gente fez a simulação de todas as emissões juntas, a gente viu que é possível que exista um impacto. Aqui nessa figura abaixo, no canto inferior à esquerda, a gente vê que os padrões de qualidade do ar podem ser violados nessa situação, né? Todas emitindo até o teto, em 150% do padrão de qualidade do ar, certo? E na figura da direita a gente vê que muitos são o número de violações que ocorrem do padrão de qualidade do ar. Veja que até 500 violações do padrão de qualidade do ar. Então, uma única fonte estava dentro da legislação de emissão. Mas, devido às condições de dispersão, somando todas as fontes, pode ser que o impacto ocorra. E agora, como que a gente controla o problema da qualidade do ar? Temos que pensar sobre isso, né? A gente vai ver ao longo da disciplina, quem sabe a gente pensa então, opa, se essas fontes estão causando um impacto em conjunto, quem sabe a gente pensa uma medida em conjunto para aquele tipo de indústria, para elas todas reduzirem um pouquinho, mas a gente pensa o quanto que é necessário reduzir, porque com o modelo a gente pode fazer, o quanto que elas precisam reduzir para que atinja a concentração que a gente deseja, ou seja, a concentração que a gente deseja é que não existe impacto para as pessoas, certo? Então a gente precisa reduzir nesse patamar. A partir de testes, a gente pode dizer, opa, então vocês precisam reduzir, por exemplo, 40%, e já seria o suficiente. Então isso se chama planejamento, né? Beleza. Isso se chama gestão da qualidade do ar. O processo de gestão da qualidade do ar, ele tem esse ciclo, ok? A gente precisa usar algumas ferramentas para compreender esse processo de gestão da qualidade do ar. A primeira delas é ter os inventários de emissões. A gente precisa saber quem são os principais emissores naquela região. Saber se realmente quais são as emissores importantes para que a gente possa planejar as medidas de controle lá na frente. Depois de saber as emissões, a gente precisa saber a dispersão dos poluentes, como esses poluentes se comportam na atmosfera e quais são as concentrações no ambiente. Só assim a gente consegue valorar os efeitos na saúde, ok? Então isso é muito importante. Então a gente precisa saber quais são as fontes emissoras, o quanto que elas emitem, qual o local que ela emite, né? Calcula a dispersão. Na sequência a gente verifica se existe um efeito na saúde, certo? Se existir efeito na saúde, a gente precisa quantificar quantas pessoas estão sofrendo, ou então qual que é o custo relacionado a essa poluição do ar, para que a gente passe para os tomadores de decisão. Olha, a gente precisa resolver esse problema, certo? As concentrações deveriam estar, por exemplo, em 150 microgramas, mas elas estão a 200, ok? Alguma coisa a gente precisa fazer para solucionar o problema. Então a gente pensa nos métodos de controle da poluição. Só que a gente vai direto, quando a gente sabe os inventários e sabe quem são os principais emissores, o que a gente pode fazer? A gente vai lá e pega, opa, quem que é o principal emissor dessa área? Qual que é o poluente que está sendo violado? Se a gente tem um inventário de emissões, a gente sabe quem são os principais emissores, sabe quem são os principais causadores daquele problema. Então a gente vai e atua neles, reduzindo as emissões deles, propondo medidas de controle, equipamentos ou estratégias indiretas, né, de controle da poluição para que reduza as emissões desse poluente por essa emissão. Aí depois a gente simula tudo novamente usando o modelo matemático e verifica se essas concentrações vão ser reduzidas, serão reduzidas e se os efeitos na saúde serão também reduzidos. Esse processo ele é um ciclo até atingir um ponto em que a gente atenda todos os padrões e as metas que a gente deseja. Falando mais pontualmente, em forma de texto, a gestão da qualidade do ar segue essas etapas de 1 a 6.
Vamos lá. A primeira, o governo estabelece metas relacionadas à qualidade do ar. Exemplo, padrões de qualidade do ar. Ele estabelece os limites, né? Ou seja, a partir daqui tem impacto, abaixo dele não tem. Então, são as concentrações desejadas. Em seguida, os gestores da qualidade do ar determinam a necessidade de redução das emissões para que a meta seja atingida. Então, a gente tem algumas ferramentas, como eu falei anteriormente. A gente precisa dos inventários, do monitoramento da qualidade do ar e da modelagem, entre outras ferramentas. Mas essas três são as mais importantes, que significa fonte, dispersão, recepção, ok? Então, essas ferramentas a gente precisa. Pode ser que em um determinado lugar as concentrações estejam abaixo dos padrões de qualidade do ar. Então está tudo ok, eu não preciso implementar medida alguma. Já outros lugares as concentrações podem ser violadas e a gente precisa atuar, certo? Daí a gente necessita de desenvolvimento de tecnologias de controle para aquela determinada fonte, para prevenir que a poluição chegue até os receptores, né? E essa meta seja atendida. Então, fazendo essas simulações, usando modelagem matemática, né? Sabendo, né, o inventário e executando os modelos, a gente pode implementar essas medidas, né, com mais segurança, porque a gente realmente verificou que através de um software, de um programa de conjunto de equações, a gente viu que isso seria o suficiente. Então a gente vai lá e implementa, para ver se na realidade isso vai acontecer, certo? E ao longo do tempo a gente vai avaliando a efetividade, ok? E isso são as etapas, né, de gestão da qualidade do ar, todas elas com embasamento científico sólido, sempre entendendo esse processo emissão, transporte, transformação, dispersão dos poluentes e depois a recepção, que são os efeitos. Isso é muito importante que seja entendido. Não adianta nada propor medida de controle sem planejamento. Pode ser que em um determinado lugar o problema não seja na indústria e o pessoal vai lá e implementa a medida na indústria. O problema não vai ser resolvido, porque o mais importante é a gente controlar a qualidade do ar que a gente respira. Pode ser que uma emissão seja muito alta, mas se ela não tem efeito, nem no clima, nem para as pessoas, não há um problema tão importante, certo? O mais importante é a gente controlar a qualidade do ar e os efeitos na saúde e no meio ambiente. Então a gente precisa dos inventários. Então eu falei um monte de inventário. O que são esses inventários de uma maneira, vamos dizer assim, mais organizada? É uma lista das fontes emissoras em um determinado local que contém esses seguintes pontos aqui, certo? A gente tem essa listinha que tem a posição no espaço das fontes emissoras, o tempo em que ocorre a emissão, ou seja, acontece às 10 horas da manhã ou ao longo do dia inteiro, certo? A magnitude das emissões de cada poluente e as demais características dessas emissões. Demais ali está escrito errado, né? Demais, né? Vamos lá. A gente precisa também dos modelos matemáticos que vão calcular a dispersão desses poluentes na atmosfera conforme as condições né, daquele determinado dia ou ano que a gente deseja fazer a simulação. O que são os modelos matemáticos? Como eu falei, equações que descrevem o fenômeno físico de transporte, dispersão, transformação dos poluentes. Então, esses modelos hoje eles são muito avançados, existem modelos que simulam a química da atmosfera, que são bem robustos e tem muita ciência por trás desses modelos. Muitos podem dizer, pô, mas isso tudo pode ser tão fantasioso. Qual que é a precisão desses modelos? Vejam que antigamente a previsão do tempo também não era tão boa, né? Antes passava nos telejornais, vai chover amanhã. Daí a gente saía com guarda-chuva, não choveu. Pô, mas essa previsão do tempo está muito ruim. Com o passar do tempo, a previsão foi melhorando, né? Isso por conta do quê? Das observações das pessoas. A gente viu que o sistema não estava melhorando e a gente foi melhorando essas equações matemáticas e hoje a gente tem uma certa precisão, vamos dizer que é muito boa, né, da previsão do tempo.
Isso tudo foi possível que a gente tinha um conjunto de equações matemáticas, mas a gente calibra essas equações matemáticas através de medições em campo. E na modelagem da qualidade do ar, na previsão das concentrações no ambiente, é a mesma coisa da previsão do tempo, certo? Nesse sentido, a gente precisa das observações para ajustar e verificar as falhas da nossa modelagem, da nossa simulação, da nossa equação. A gente precisa do monitoramento para melhorar esses modelos. Não adianta nada só ter o monitoramento. Pense bem, se a gente tivesse só o monitoramento da chuva, que é muito importante, né? A gente quer saber quando chove ou quando não chove para se preparar, né? Então pense que só tem o monitoramento, está medindo a chuva. A gente só sabe no momento em que choveu, porque o monitoramento diz, agora não está chovendo, de repente, opa, está chovendo. A gente precisa saber antes, né? A previsão do tempo, com 2 dias de antecedência, algumas horas de antecedência. A mesma coisa, a qualidade do ar. Pouco adianta a gente saber que a gente está num ambiente poluído. Eu quero saber qual que é o ambiente poluído e quando ele estará poluído. Se eu puder evitar, melhor, certo? Então, por isso, o modelo matemático é uma ferramenta fundamental. O monitoramento é importante? Sim, mas o monitoramento ele representa uma realidade limitada no tempo e no espaço. Ele representa um ponto, um local específico no espaço e a concentração daquele momento em específico, certo? É possível fazer previsão com dados de monitoramento? É. É possível encontrar as fontes emissoras através de uma história de dados de monitoramento? Também é. Só que essas ferramentas sozinhas, elas não são suficientes, nem a modelagem, nem o monitoramento, certo? Elas precisam agir em conjunto. A modelagem, ela permite que a gente faça as simulações e conheça as concentrações em todos os lugares do espaço, por exemplo, em diversos lugares do espaço e no tempo, tanto no futuro quanto no passado, certo? Então, o monitoramento ele tem essa finalidade, né, para dizer se o modelo funciona bem e também para afirmar precisamente sobre a realidade daquele que aconteceu ou está acontecendo naquele instante, certo? Então cada técnica tem sua limitação. Assim como o modelo ele pode errar, certo? Então o monitoramento ele serve para calibrar os modelos e verificar a precisão deles, que são essas medições nas concentrações em campo. Hoje em dia a gente sabe que as medições em campo de concentração de poluentes elas são bem caras, mas com o passar do tempo a gente espera que elas seja reduzido esse custo. Bom, o monitoramento também tem outra finalidade, que é verificar o atendimento das legislações. Isso é extremamente importante porque a precisão de estações de referência de monitoramento da qualidade do ar é muito boa. A gente pode verificar se, por exemplo, o limite do padrão de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde é atendido ou não. Aqui a gente tem dados de monitoramento da qualidade do ar na estação que a gente tem aqui na UFSC, de partículas inaláveis, e lá no canto superior à esquerda, a gente vê os dados de monitoramento ao longo dos anos aqui da nossa estação. A gente vê que em diversas situações, né, as medianas das concentrações de material particulado superam as recomendações da OMS, ou seja, a gente está vendo que a gente não está totalmente de acordo com as regulamentações, com o que é bom para a saúde. Né? Através do monitoramento a gente vê também em escala horária, que é esse gráfico abaixo, né, centralizado, a gente vê que existem algumas concentrações ao longo do dia que superam os 50 microgramas, que é a recomendação da OMS, então também tem violações nesse sentido. O monitoramento permite a gente verificar se a gente está atendendo a meta ou não, ok? Verificar se existe risco na saúde ou não. Então ele é muito importante. Beleza, pessoal? Então a nossa aula de hoje era isso. Vocês podem encontrar mais informações sobre o nosso laboratório. Também tem um portal que eu desenvolvi, que eu vou trabalhar muito com vocês, que se chama roinask.prof.ufsc.br. A gente vai usar algumas ferramentas que tem nesse site. A gente tem o nosso site também do LCQA,
e tem a nossa plataforma que a gente tem monitoramento da qualidade do ar, que se chama Renovar. Os links estão aqui. O meu e-mail está aqui embaixo. E entrem em contato quando vocês quiserem. E um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.